Irmãos, vamos continuar com a palavra de Deus. E desta feita nós vamos ler no Salmo, continuar em Salmo também, o de número 19, livro dos Salmos, o de número 19. Esse Salmo eu costumo chamá-lo de o Salmo, porque ele também é bastante diferenciado. Salmo de número 19. A quantidade de ensinos contida neste salmo é impressionante. Então nós vamos ler aí até o verso de número 7. Até o verso de número 6. Salmo 19, de 1 a 6. E nos diz assim a santa e inerrante palavra de Deus, inspirada. Recebamos com fé a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia-se numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Assim temos lido até o verso de número 6 do Salmo 19, e nós oramos para que Deus o inscreva em nosso coração, para não pecarmos contra Ele. Bem, irmãos, também foi escrito por Davi este salmo. Ele fala da revelação de Deus. Conhecer a Deus é o maior privilégio que um homem pode ter nesta vida. Nada chega perto disso. Nada chega perto disso. Conhecer a Deus é a maior riqueza que nós temos. E Deus se dá a conhecer a nós. Essa questão de conhecer, primeiro vamos considerar e explicar o que é isso, conhecer. Por exemplo, eu posso dizer que conheço esse púlpito. Se eu desmontá-lo e olhar como ele foi feito, talvez eu seja capaz de construir um púlpito igual a este. Por observação, eu conheço os objetos, as partes deste púlpito, por observação. Pessoas não são assim. Às vezes nós convivemos com uma pessoa por 20 anos e falamos assim, eu não conheci essa pessoa. Pessoas só são conhecidas quando elas se dão a conhecer. Não é por observação. Eu posso desmanchar esse púlpito, desmontar esse púlpito e olhar parte por parte e conhecê-lo. Mas eu não posso desmontar as pessoas e olhar parte por parte para dizer que a conheço. Se as pessoas não se derem a conhecer, nós nunca, jamais as conheceremos. Então Deus se dá a conhecer. Que maravilha! Deus se deu a conhecer a mim. Deus se revelou a mim. Que maravilha! Ele fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo que eu olho, eu moro em um sítio. Quando eu saio de casa, cada planta que eu vejo me encanta. Cada estrela que eu vejo me encanta. O arco-íris me fala da aliança de Deus. O trovão me fala
O trovão me fala da voz de Deus, como diz lá no Salmo de número 29. Tudo fala de Deus. Tudo fala de Deus. Você já observou o milagre da natureza? Às vezes eu tenho no meu quintal um pé de mamão. Eu tenho um pé de limão. Eu tenho um pé de laranja. E tenho pés de amoras. Muitas frutas. Pés de abóbora. Muita coisa. Tudo nasce da mesma terra. E da mesma terra, um produz mamão, outro produz laranja, outro produz abacate, outro produz abóbora. É a mesma terra. Isso é um milagre. Até nós possuímos os mesmos elementos que possuem a terra. Tudo vem da terra. Deus faz a terra produzir. E ele diz assim que olha para isso e ele vê as estrelas, e ele fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu vou dizer para vocês, este é o sermão mais lindo que eu já vi. Olhar a natureza e entender que cada coisa foi feita por Deus. 4 estações. Se nós não tivermos uma delas, nós não teremos produção agrícola. Todas são importantes. Os ventos levam as sementes e espalham as matas, que são abrigo para os pássaros, que cantam em louvor a Deus. Aqui, não conheço nenhum pregador como esse. E não conheço nenhum sermão que seja tão maravilhoso como este aqui. Os céus manifestam, proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Já olhou isso? Se não olhou isso, você nem viveu. Isso é vida. E verso 2 diz assim, ó, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Pensa comigo um pouquinho aqui. Se todo mundo nascesse igual uma lavoura de milho, nascesse num dia, e um outro determinado dia, algum tempo depois, fosse colhido, secasse e acabou. Cada fase da terra tivesse que recomeçar, e então a humanidade teria que aprender novamente tudo aquilo que a geração passada aprendeu. Não é assim. Nós subimos nos ombros de gigantes e olhamos para frente e vamos avançando, vamos avançando. É por isso que vocês têm idades diferenciadas. Um é mais velho, outro é mais novo, e um aprende com o outro, e assim a humanidade vai levando como uma carga toda a sabedoria e todo o conhecimento que pode ter, que adquire. Sabedoria, eu gosto muito dessa palavra. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, o verso de número 5, está dito assim, que quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Hein? Na vida, é tudo o que eu queria saber. Quando e como. Quando fazer e como fazer.
Quem guarda os mandamentos não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. É isso que eu queria saber, o tempo e o modo. Ou seja, quando e como. Eu vejo muitas pessoas que são bem intencionadas, fazendo coisas erradas. Muitas pessoas que fazem coisas certas, mas não na hora certa. Saber quando fazer e como fazer é a sabedoria. Sabedoria. O que é sabedoria? Nós precisamos tanto de sabedoria. Inteligência é a facilidade que as pessoas têm para aprender. Conhecimento é a quantidade de coisas que as pessoas já aprenderam. Sabedoria é saber. O que é sabedoria? Eu conheço muita gente inteligente e que não é sábia. Alguns têm PhD, têm formação máxima naquela área da vida dele e não têm sabedoria. E eu conheço algumas pessoas que não sabem ler e que todos vão se aconselhar com elas. Isso é sabedoria, porque elas têm sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é saber o que deve ser feito e fazer o que nós sabemos que deva ser feito. Saber o que deve ser feito, todos nós sabemos. Fazer o que devemos fazer, aí é outra coisa. E a gente fala assim, ano novo, vida nova. Uma semana depois, a gente tem ano novo e vida velha. Eu queria tanto a sabedoria. Eu gostaria tanto de ter sabedoria. O que é sabedoria? É saber o que deve ser feito e fazer o que nós sabemos que deva ser feito. Os americanos têm um ditado muito interessante, e quando eles não sabem o que fazer em determinada situação, eles falam, faça a coisa certa. Faça o que é certo. Só isso. Então, isso é importante. Isso é importante. Fazer o que é certo. E saber o que é certo. Que coisa importante é isso. Bom, o texto diz que uma geração passa para outra geração seu conhecimento e a sua sabedoria. Agora, diz que esse sermão que é pregado no firmamento, diz aí o texto, no verso 3, que não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. Está aí o que Deus criou e o que Deus faz. Tudo está aí. E diz, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Importante isso. Esse sermão aqui não tem lugar que ele não seja pregado. Até os confins do mundo. Esse sermão da natureza e do firmamento. Não tem lugar que ele não seja pregado. E não tenha tempo que ele não possa ser ouvido. Em todo tempo, em todo lugar, para todas as pessoas, este sermão é pregado. Deus se dá a conhecer. E Deus oferece essa sabedoria. E ela é maravilhosa. E quando o povo olha para o povo de Deus, abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, nos versos 5 e 6. Capítulo 4 de Deuteronômio, os versos 5 e 6. E veja o que os outros pensam dessa sabedoria que você pode adquirir. Eis, capítulo 4 de Deuteronômio, versos 5 e 6. Que eles tenham ensinado estatutos e juízo, como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passam a possuir.
Agora, olha, portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. E de todos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente, porque guardam os estatutos, guardam a lei de Deus. Isso é sabedoria. Você quer adquirir a sabedoria? É isso aqui, ó, palavra de Deus. E aqui neste salmo, revela isso, Salmo 19. E então, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Como é que você tem isso aqui? Você tem o ensinamento sobre a Bíblia, a lei do Senhor. A palavra aí é Torá. E depois você tem 2 adjetivos que qualificam a lei do Senhor, na sequência. Sempre assim, apresenta um nome para a Bíblia e depois 2 adjetivos que qualificam aquele nome para a Bíblia. O verso 7, a lei do Senhor é perfeita. É pouco? E fala o segundo adjetivo, restaura a alma. O que é restaurar? Restaurar é dar a forma que alguma coisa possuía quando era nova. Isso é restaurar. Então, se a lei do Senhor tem esse dom de restaurar a alma, ela tem o dom de nos restaurar como éramos no dia da criação. No dia da criação. O que é que faz isso? A lei do Senhor é perfeita. Perfeita, esse adjetivo é complicado. Perfeita. Tá. Deixa eu ver se eu consigo definir aqui. Moléculas. Alguns aí do ensino médio sabem bem o que é isso. Moléculas. Quando eu encho uma célula lá e ela chega à plenitude lá completa, então eu uso o prefixo per. Por exemplo, permanganato de potássio, significa que aquela molécula está completa, não falta nada lá. Não cabe mais nada. Então, quando eu sigo alguém, se eu quiser dizer que eu sigo com intensidade, eu falo, eu persigo. Ou, quando eu dou alguma coisa para alguém, se eu quero falar de perfeição, de uma coisa completa, eu falo, eu perdoo. Se eu faço alguma coisa e aquilo é bem feito, eu posso dizer, é perfeito. Então, esse prefixo latino é para isso, é para indicar coisa completa. Falta mais nada. Você não tem nenhuma falta, tudo que você precisa na sua vida está aqui, você é perfeito. A lei do Senhor é perfeita. Por isso, aprender a Bíblia é tão grande, tem tão grande valor. Decorar a Bíblia. Eu tenho uma dificuldade com as palavras, é uma coisa impressionante. Decorar, a palavra significa... Essa expressão cor significa coração. Decorar é ter no coração. E é por isso, por exemplo, que em inglês o termo decorar é by heart. Ter no coração. Ter no coração. E se eu tenho Deus e a palavra dele no meu coração, isso evita-me de pecar. Então o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então é importante isso. Então a lei do Senhor é perfeita, é completa, não falta nada,
não falta nada. E ela restaura a alma. Ela leva você ao que você era antes da queda. A um relacionamento perfeito com Deus. Um relacionamento maravilhoso com Deus. É pouco? É isso que faz a Bíblia. E é por isso que eu amo tanto a Bíblia. E amo tanto este sermão que é pregado no universo, o firmamento, nas obras das mãos de Deus. E no verso de número 7 ainda, eu tenho aí, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra para a Bíblia aí é testemunho. Deus dá testemunho. Essa é a palavra para a Bíblia aí. Testemunho. É testemunho do Senhor, porque Ele se revela. E diz aí que é fiel. Fiel é uma palavra também, em português, complicada. Porque fiel significa aquilo que não muda. Aquilo que não muda. Por exemplo, se você exige de uma balança com a mesma massa, ela sempre indica o mesmo peso. Isso é fiel, uma balança fiel. É por isso que se diz de uma balança fiel. Ou então, na música, sempre que um instrumento emite o mesmo som, e na mesma altura de uma nota musical, ele diz que ele está afinado e ele é um instrumento fiel. Fiel, reproduz com perfeição o som. Fiel. Então, Deus é fiel, a palavra, o testemunho de Deus é fiel. É maravilhoso. E eu posso crer e me atirar nos braços de Deus sem medo de errar, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Algumas pessoas têm dificuldade, por exemplo, para estudar Jonas e dizem assim, como é que eu posso acreditar que um grande peixe engoliu Jonas? E eu vou dizer para vocês, se me falassem que Jonas engoliu o grande peixe, eu ainda acreditaria. Quando há alguma coisa na Bíblia que eu não entendo, eu posso saber que eu tenho que estudar mais, mas não que esteja errado. Eu preciso aumentar minha compreensão, mas ela é perfeita, ela é fiel, ela não muda, por isso eu posso confiar nela inteiramente. E o que ela faz? Dá sabedoria aos simples. Simples, simples é uma palavra que diz algo que não pode ser dividido. É uma coisa só, é simples. E ela dá sabedoria àquele que se julga assim, simples. Eu não sou nada e eu sou pobre e de conhecimento e eu sei muito pouco de tudo que se pode saber no mundo. Então pensa aqui comigo, de todos os conhecimentos que são possíveis de adquirirmos no mundo, da ciência, de língua, da terra, geografia, de história, quanto é que você sabe de tudo que se pode saber no mundo? Qual a porcentagem sua de conhecimento de tudo que é possível saber no mundo? É muito pequena, não existe, inexiste. Então, se você é simples assim, sabe que você é nada, você é aquele mencionado por Jesus Cristo, bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito é essa a ideia. O que é pobre de espírito? Às vezes, na nossa sociedade, acostumou-se a dizer de pobres de espíritos como se fosse uma coisa ofensiva, lá em Mateus capítulo 5. E uma coisa ofensiva, pois não é. Tem duas palavras na língua grega para significar pobre. Uma delas é pobre que trabalha pelo salário do dia. E a outra é pobre que é mendigo. Ele não tem nada, não tem nada. A palavra usada por Jesus é pobre
mendigo. Se você reconhece que você chega diante de Deus, você é uma pessoa simples, uma coisa só, e você é pobre de espírito, aí Jesus diz assim, que dos tais é o reino dos céus. Só entra no reino dos céus quem reconhece que não tem nada em si mesmo que possa servir de troca para Deus. Nada, eu sou pobre, espiritualmente eu não tenho nada que mereça bênçãos de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem em si pecadores. Porque dos tais é o reino dos céus. No céu não entra jamais ninguém que não seja pobre de espírito. Bom, deixa eu correr um pouco aqui. Diz assim, que dá sabedoria para você. Isso aqui dá sabedoria para você. Aquele dom maravilhoso. E depois diz assim, 8. Os preceitos do Senhor são retos. Retos. O nome para a Bíblia aí é preceitos. E os adjetivos são retos e alegram o coração. Como a Bíblia traz alegria para o nosso coração. Saber a Bíblia, quando alguém procura você e você poder dar uma resposta bíblica para o que aquela pessoa deva fazer, aquilo que nós chamamos de aconselhamento, é uma coisa... Aconselhamento, só existe aconselhamento bíblico, tá? Não existe outro tipo de aconselhamento, só o aconselhamento bíblico. E eu só quero ensinar as pessoas a Bíblia, não outra coisa. Por exemplo, meu problema é de saúde, eu procuro um médico. Meu problema é dentário, eu procuro um dentista. Meu problema é de terra, eu procuro um agrônomo. Meu problema é de construção, um arquiteto ou um engenheiro. Isso é procurar pessoas que estão ligadas àquela área para nos dar um conselho adequado. Meu problema é espiritual, procuro a Deus. Então isso é muito nítido, muito claro. Aconselhamento fora disso é fofoca. Não quero te dizer não, mas já te falaram isso? Vou contar só para você, mas isso chama-se fofoca. Aconselhamento verdadeiro vem da Bíblia. Dizer o que a Bíblia ensina sobre aquele assunto. Então, o que faz isso? São os preceitos do Senhor. São retos e alegram o coração. Ok, depois ele tem outra palavra aí, chama o mandamento do Senhor, ainda no verso 8. E fala que ele é puro. E fala que ele ilumina os olhos. Quando alguém te explica a Bíblia, é como o Salmo 63. Quando eu li o Salmo 63 e fui estudar, abriram os meus olhos. Quando eu li o Salmo 19, fui estudá-lo, abriram os meus olhos, alegraram o meu coração. E mostraram-me pureza, ilumina os olhos. Depois tem outro mandamento não muito comum aí sobre a Bíblia. Outra palavra é o temor. E o temor do Senhor aí é uma palavra sobre Bíblia. O nome que é atribuído à Bíblia, o temor do Senhor. A Bíblia é o temor do Senhor. Isso é bem nítido. E fala assim que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Nunca vai passar. É um conhecimento que você adquire que nunca vai passar. Pensa comigo. Não é colocar os pensamentos de Paulo na sua cabeça. Não, não é. Não é colocar os pensamentos de João na sua cabeça. Não é. Não é colocar os pensamentos de Mateus na sua cabeça. Memorizar a Bíblia, ter a Bíblia no coração, é colocar o pensamento de Deus na minha cabeça. Me ensina a pensar como Deus pensa. Me ensina a ser puro como Deus é puro. Me ensina a ser reto como Deus é reto. Me ensina a ser justo como Deus é justo. Eu tive 6 grandes professores. Esses professores foram os melhores do mundo, cada um na área deles.
cada um na área deles. Quando eles chegaram aos 70 anos, eles começaram a produzir livros. Cada um deles passou para os livros deles tudo aquilo que eles aprenderam de mais importante na vida. E então eu pego os livros deles e leio-os dos 6. Se houver esforço da minha parte, eu posso ser melhor que eles, porque eu pus tudo que eles produziram na minha cabeça por meio de uma coisa simples, chamada leitura. E tem gente que despreza a leitura. Que coisa horrível. Mas quando eu coloco a palavra de Deus na minha cabeça, eu estou colocando mais do que o pensamento de professores. Eu estou colocando mais do que o pensamento de homens. Eu estou colocando Deus no meu coração. E a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. É fogo devorador de Jeremias. É tão rica. Essa é, de longe, a maior riqueza que eu possuo na minha casa. A palavra de Deus. Suponhamos que alguém perguntasse para Davi, e com isso eu termino. Davi, por que que você gosta tanto assim da palavra de Deus? Talvez Davi pudesse dizer assim, é só porque ela é perfeita, restaura a alma, é fiel, dá sabedoria aos simples, é reta, alegra o coração, é pura, ilumina os olhos, é límpida, permanece para sempre e é verdadeira e justa. É pouco ou que mais? É só por isso que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração. Onde nós aprendemos tudo isso? Igreja. Que riqueza, igreja. 69 anos de bênção de Deus, ensinando a palavra de Deus, dando sabedoria a você e aos seus filhos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos queridos, o hino é o 332.